borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pode Pri, aquele episódio especial para você, mulher, onde vamos receber uma querida pediatra, doutora Ana Luísa. Obri Prazer te receber, Ana Luísa. Obrigada, Pri, pelo convite. Estou muito feliz de você ter me convidado. Que ótimo. Hum. Ana Luísa, vamos começar contando pra gente por que medicina? E por que a pediatria? É, Já emendando as perguntas. eu acho que a pergunta seria mais por que a pediatria? Acho que a Porque pediatria veio antes da antes da medicina, né? medicina, com certeza. Eu não me recordo de não ter imaginado ser pediatra. Você me conhece desde que eu nasci. Sim. E desde que eu sou muito pequena, eu acho que desde os meus 5, 6 anos eu falo que eu queria ser pediatra. Eu nunca falei que eu queria ser médica. Eu entrei para fazer pediatria. E eu não consigo, saber um marco temporal, foi naquele dia. Isso Uhum. parece que sempre esteve comigo. Eu sempre quis ser pediatra. Teatro. É. Uhum. Não foi algo que eu decidi hoje, assim, teve um dia certo, não. Sempre fez parte, Uma assim. vontade que já Já estava aí veio. acompanhando, Sim. assim. E por um acaso tinha que fazer medicina para ser Eu tinha que fazer pediatra, né? medicina, eu entrei para fazer pediatria e por isso eu fiz medicina, Sim. mas, a pediatria sempre foi superior Uhum. para mim, assim. Explica pra gente um pouco, assim, o que que é a pediatria e qual o seu foco principal nela? A pediatria é uma especialidade dentro da medicina, né, então a gente se forma médicos generalistas e depois a gente escolhe uma área aí Uhum. específica de atuação ou não escolhe, né, vai depender de cada Uhum. pessoa. E a pediatria tem como foco o cuidado da criança, desde o recém-nascido até ali o adolescente. Eu mesma atendo até por volta aí dos 16 anos. Então, o nosso interesse, o nosso objetivo é garantir qualidade de vida, saúde para as crianças e saúde no aspecto mais amplo da palavra, né, Uhum. não só a ausência de doença, mas que essa criança tenha uma qualidade de vida, que ela se alimente bem, que ela atinja seu potencial cognitivo. Então é isso que a gente faz na pediatria. E hoje eu não trabalho em pronto-socorro, né, hoje eu trabalho apenas em consultório, Tá. fazendo acompanhamento, crescimento e Uhum. desenvolvimento. Faço consultas domiciliares também faço de intercorrências que não são intercorrências, emergenciais, e hoje também divido meu tempo na docência, né, no curso de medicina do UniCU. Uhum. Legal, hein. E quais as principais etapas do desenvolvimento infantil que você acompanha? A gente acompanha desde o nascimento. Nascimento. Então, o nascimento, o bebê aprender a mamar, o bebê aprender a sustentar pescoço, tudo, o desenvolvimento motor completo, desde aquele Uhum. bebezinho que mal abre o olho, Olha. até o bebezinho que já está indo para a escola, que está lendo, que está escrevendo, que está Uhum. aprendendo uma outra língua. Então, o acompanhamento nesse primeiro ano ele é mensal, porque todo mês o bebê está aprendendo uma Sim, coisa diferente. diferente. Então, o E bebê tem que a gente aqueles viu marcos de tem os marcos, desenvolvimento, então é um né. bebê que já está sustentando a cabeça, é um bebê que já está fazendo esfinge, é um bebê que já está rolando, é um bebê que sentou, é um bebê que está de 4 apoios para engatinhar, é um bebê que anda. Então, nesse primeiro ano, o acompanhamento deve ser periódico e mensal, porque de um mês para o outro a criança vira outra, né. Sim. Então, a gente acompanha isso tudo. Depois mais pra frente, né, o bebê que tem ou a criança que tem uma dificuldade de aprendizado, uma criança que está aprendendo a ler, está andando de bicicleta, não consegue, então a gente acompanha isso tudo, tudo, tudo. Uhum. E aí você falou que você acompanha desde o do recém-nascido. Mas é importante, você faz aquelas consultas também De só com os gestante. Faço, de faço. pré-natal, Que né? é, assim, maravilhoso. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer, né, uma consulta de gestante. A consulta de gestante com o pediatra, ela vai ser importante primeiro para os pais conhecerem um pediatra, porque às vezes Sim, você não conhece o pediatra e pensa, você vai chegar na primeira consulta, já cheia de dúvida, com seu bebê já no colo e ainda vai saber se você vai gostar do pediatra. pediatra. Porque pode ser que você chegue e você não goste, né. Então essa a consulta do pediatra com a gestante é para a gente se conhecer, para já criar esse vínculo, e para nós pediatras já adiantarmos possíveis quadros e cenários que vão acontecer ou que podem acontecer com aquele bebê, para aquela família já ficar segura no momento do parto, daquele processo ali de maternidade. Porque a Uhum. primeira consulta com o pediatra pode demorar até uma semana. Então, o bebê tem alta ali por volta de 2 dias de vida. Ele só vai ver a pediatra ali com 7 dias, então ele fica 5 dias
num limbo. Perdido Num ali. limbo, porque o obstetra deu tchau, já não vai cuidar desse bebê mais, o bebê do lado de fora. Então, assim, eu sempre, quando posso, faço essa propaganda, faça consulta de gestante com um pediatra. E, se possível, faça com mais de um pediatra, porque Porque acho que tem que ter uma tem que ter, a gente empatia, vai cuidar né. desse bebê e que depois vai virar um adolescente, né. Então, assim, você vai ficar acompanhando com um pediatra que você não gosta todo mês, né. Então, assim, você precisa criar um vínculo e isso é muito importante, assim, para qualquer relação médico-paciente e na pediatria também. Uhum. Porque a mãe ela tem que se nessa fase aí, eu acho que é mais a mãe do que a criança ela tem que se Se sentir sentir segura, acolhida, né, exato. Se você naquelas sai orientações, ela tem que concordar e eu acho que você já fazendo a consulta pré-natal, você já vê, porque tem estilos de exato. pediatras A diferentes, né. teoria é a mesma, né. A gente vai falar mais ou menos das mesmas coisas. Só que é o jeito, às vezes você gosta de um pediatra que toque mais, que seja mais fofinho, que, né, Uhum. e às vezes não é o estilo de pediatra que eu quero, né, e isso, assim como qualquer outro médico, né. Então, assim, às vezes você vai num médico que você ama, você recomenda para sua amiga e ela já não Já não gosta. gosta. Então assim, é o pediatra dos meus sobrinhos, mas às vezes você não vai gostar. Uhum, Então, assim, eu acho que é válido e, se possível, ir mais de um pediatra pra gente entender: "Não, é isso aqui que eu quero, é essa pessoa que vai acompanhar meu filho". uhum. É muito legal. E descreve pra gente um dia a dia comum no consultório. Olha, eu amo, assim, amo. Eu escolhi fazer consultório, assim, é o meu Uhum, perfil de atendimento. Eu não faço plantão nem na rede privada, nem no SUS, porque eu gosto de você fazer parte da família, quase, né. O uhum, pediatra vira ali, a gente muitas vezes conhece mais aquela criança, vê mais aquela criança que os próprios familiares, né. Então, assim, pra mim é delicioso estar no consultório. Então a gente atende desde bebezinho que acabou de nascer, que a gente está ali atrás de recuperar o peso do nascimento, bebezinhos que a gente está, ajudando na introdução uhum, alimentar, então tem de um tudo, né. Então desde recém-nascidos, adolescentes, as consultas eu tento ser, assim, estar o mais entregue possível para aquela família. Então, a rotina apesar de ter um fluxo grande de paciente, mas eu considero tranquilo, assim, para mim, uhum. sabe, porque eu tenho tempo de conversar, eu tenho tempo de saber de coisas que vão além da consulta pediátrica, que podem impactar também na vida da Sim. criança. Então, saber como tá na escola, né, e os amigos, a gente consegue explorar mais o que é a queixa da doença em si, né. Uhum. Até mesmo porque às vezes essa criança não está socializando, se a nota está baixa, alguma coisa assim, você pode linkar E às com vezes a algum problema criança que até então está desconhecido pela com a família. família, E né. e isso acontece, às vezes, da criança soltar alguma coisa ali na consulta, que a mãe fala: "Ah, ele não tinha comentado isso. Ele nunca tinha falado isso", que alguém falou alguma coisa, ou que ele estava sofrendo bullying na escola, e ele solta durante a consulta pediátrica, né. Então, até a gente tem que ter tempo para isso. A criança, ela não vai te soltar Uhum, as informações tão facilmente. Então, por isso a grandeza, assim, do atendimento ambulatorial, você ter tempo para isso, sabe. uhum. É muito gostoso. E tem algum tipo de caso que é mais frequente ou são só, consultas mais de rotina? Não, tem de tudo. Ainda mais agora que a gente vive numa sazonalidade de Sim, criança as crianças estão doentes isso o o tempo tempo inteiro. todo. Então, tem as crianças que estão indo ali para fazer a rotina, que é isso, vamos ver os marcos, Uhum, vamos ver as vacinas, peso, comprimento, né, que é ali o crescimento e desenvolvimento, que é o C&D, né, da pediatria, que é a puericultura da pediatria. Mas a gente tem cada vez mais os pais fugindo do pronto-socorro, né, sim. e procurando nós que estamos no ambulatório, porque são queixas de ambulatório, por mais que sejam: "Ah, é uma febre, é uma tosse", né, são coisas que não precisam ir para emergência. Então, hoje é bem mesclado, assim, consultas de rotina com crianças que estão precisando de um atendimento de um quadro agudo, sabe. Uhum. Então tem de tudo, mas acho que É, tosse eu não e tosse e e secreção nariz nasal entupido. é o que mais tem. Assim, tirando todo o mérito de polêmica Aham. referente à pandemia, mas eu acho que isso afastou mais as
a parte da pediatria de estar, por qualquer coisa, indo para o pronto-socorro, né, ou não? Eu não sei, eu acho que as crianças, estão adoecendo mais. A gente tinha alguns meses que eram mais tranquilos em Brasília, e parece que faz 2 anos, 3 anos que a gente não tem. Tá Que tá sempre sempre muito cheio, né. Assim, isso relato dos colegas que estão na porta, não Aham. faço, né, pronto-socorro, como eu falei, mas, hoje eu acho que as pessoas têm um pouco mais de cuidado. Eu acho que isso que você quis dizer, assim, de Isso, não procurar o que pronto-socorro. você falou assim, às vezes, que marca no E quando de você tem marcar mais no no consultório. consultório do que ir no E quando você pronto-socorro. tem um vínculo com o paciente, que aquela família, eles são seus pacientes, você conseguiu orientar quais são os sinais e sintomas de gravidade, e você consegue atender esse paciente no seu consultório, né. Então é diferente de um paciente que está perdido, que faz consultas esporádicas, que não tem vínculo com um pediatra, ele vai procurar o pronto-socorro, porque ali é o local dele de segurança. Mas quando ele tem um pediatra, que é o pediatra do Ele filho vai dele, primeiro no ele vai pediatra. procurar. E aí se eu falo: "Não, isso eu não consigo resolver no consultório, isso é uma emergência", aí sim a gente referencia para o hospital. Mas na grande maioria das vezes: "Não, marca comigo, que eu encaixo, que a gente consegue resolver isso no pronto-socorro". E a gente impede de você ficar na fila horas, de fazer exames desnecessários, de entrar em contato com outras crianças que estão doentes também, entendeu. Isso eu acho um ponto negativo de É. pronto-socorro, que às vezes você chega, assim, e às vezes você nem tinha, É. e sai de lá. É. Então, assim, a gente, assim, claro, o pronto-socorro é maravilhoso, ele Sim, precisa existir, sim, porque tem mas casos que são só ali, só né. vão ser resolvidos ali. Mas, eu não consigo te falar em porcentagem, mas com certeza mais da metade das crianças que estão ali, elas teriam que estar num ambulatório, Ambulatório, não né, não seriam precisaria crianças estar. que necessitam de atendimento emergencial, né. Mas às vezes, falando no particular, às vezes não tem esse vínculo com o pediatra, ou no SUS aí não consegue nem achar o pediatra no posto, porque não existe, então assim, aí já é É. outro problema. E como que você aborda a comunicação com os pais durante a consulta? Olha, como qualquer área da medicina, mas a gente precisa ter uma escuta ativa, né, e a gente tem que estar ali, não só, prestando atenção, mas olhando e com a cabeça voando. Então, eu acho que a família, eles são os porta-vozes da criança. A Sim, maior parte dos meus pacientes não consegue verbalizar. verbalizar, né, se queixar. Então a gente está ali para escutar os pais. Então eu acho que, primeira coisa, eu preciso estar muito atenta e, realmente entregue àquela consulta para escutar tudo que eles têm de demanda para mim. E para mim a consulta só foi, uma consulta eficaz e 100% boa, Boa. se essa família saiu de lá sem dúvida. Se ela saiu tranquila, por mais que a gente tenha entrado com antibiótico, por mais que eu tenha dado o diagnóstico de alguma coisa que os Uhum. pais não queriam receber, a minha função é deixar com que eles saiam de lá, eu entendi tudo, a família entendeu tudo. Tudo. Nem que para isso eu precise desenhar, abrir o computador e mostrar um vídeo, uma foto, tem que sair de lá sabendo tudo, entendendo tudo que eu falei. Eu acho que é isso que nem a gente tira os termos técnicos, a gente usa exemplo, desenha, eu vou pesquisar um vídeo aqui no YouTube, eu vou te mostrar como que funciona, é assim que acontece a doença, é assim, não adianta eu estar entendendo e Mas não sabendo transmitir. os responsáveis por aquilo, o pai, a mãe, o cuidador daquela criança: "Ah, não entendi, o que acontece? Hum. Me passaram esse remédio aqui, doutora, e eu não sei pra que é, não entendi por que que eu tô usando ele". Isso não pode, né, a família tem que entender o que que é que tá acontecendo, então eu acho que é isso, sabe. Uhum. É porque eu acho que até esses dias aconteceu comigo, e olha que adulta, né. Aham. A médica falou assim: "Você precisa fazer esse exame". Aí passou, aí eu: "Mas por quê?". "Não, porque você precisa fazer". Aí eu: "Tá". Mas não vai fazer, né, muitas vezes a pessoa não vai fazer, porque ela não entendeu por quê. Aí eu fui procurar, É, fui conversando com um colega, com outro, até que eu cheguei no entendimento, pra que que precisava precisava do daquele exame. exame. E às vezes você precisa do exame,
e às vezes o paciente precisa daquele remédio, mas ele não vai usar porque ele E nem não entendeu. entendeu por Para quê. que eu vou dar? Eu não estou entendendo para que eu vou fazer esse remédio no meu filho. Ela não me explicou nada. Então, assim, eu acho que qualquer consulta médica, o paciente tem que sair de lá entendendo. Por mais que ele não esteja feliz com aquilo, Uhum, né? Dei um diagnóstico de pneumonia, estou te mostrando por quê. Então, assim, é isso, para mim é fundamental, sabe? uhum. E tem dicas para os pais se prepararem para uma primeira consulta, para uma primeira vez, pais de primeira viagem, não Eu acho que a dica principal é anotar as dúvidas. pra não esquecer Porque de nada. chega lá, não lembra, é muita coisa, chega na hora da consulta, a gente tem muitas perguntas para fazer para os pais, e se não anotar, não lembra. Chega lá e fala: "Ah, eu tinha tanta coisa para perguntar e eu esqueci tudo". Então anotar, levar a caderneta, né, da criança, a caderneta de vacina com os dados da Uhum, criança, do nascimento, isso é também porque a gente precisa ver a evolução, às vezes os pais não têm: "Ah, eu não sei qual vacina que tá atualizado, qual que tá faltando". É isso, mas eu acho que o principal, assim, e ir com uma cabeça aberta, tranquilo para conversar, entender que o pediatra tá ali para pra ser ajudar, né. apoio, né. Nós estamos ali para estar junto, né, não pode ter essa barreira, né, da família com o pediatra, sabe. Uhum. E papel da vacinação hoje Ah. na Eu acho que na vacina saúde infantil? vacina para mim é tipo comida, entendeu, assim, igual tem que comer, tem que vacinar. Eu não consigo, e já aconteceu há muito tempo, bem no começo quando eu comecei a atender, uma família optar por não fazer nenhuma vacina, não era uma Seu vacina específica. paciente. Eles chegaram comigo e com Uhum. uma caderneta totalmente em branco, e eu optei por não continuar o atendimento, porque eu, como pediatra, não podia assumir a responsabilidade de uma criança sem vacina nenhuma, porque a partir do momento, se eu continuo acompanhando aquela criança, eu estou ali assumindo a responsabilidade de uma criança que não tem vacina Nenhuma. nenhuma. Então, graças a Deus, foi só um Uhum. caso isolado nesses quase 8 anos de atendimento, mas, o nosso papel é orientar de forma científica, baseado em estudos científicos, Uhum. mostrar para a família quais são os riscos daquela criança não se vacinar, quais são os possíveis efeitos colaterais da vacina, do que a gente tem estudo, e mostrar para ele: "A decisão é dos pais, mas isso é um direito da criança. É um dever do médico explicar e é um direito que está no estatuto da criança receber a vacina", Sim. entendeu? Uhum. Então quando os pais têm uma hesitação, assim, não se opõem a alguma vacina, você sempre mostra esses É, eu estudos tento. e assim, eles se convencem, eles vão, vacinam, mudam de Tem alguns que ideia? não, assim, tem alguns que são muito, ou a mãe quer e o pai não, e aí não quer que haja uma divergência ali dentro do casal, e aí quem quer fazer acaba não fazendo, né. Mas sim, a grande maioria a gente consegue convencer, né. Então a gente mostra: "Olha, esses são os riscos da criança não ter a Vacina. vacina, a gente tem tantos estudos, né". Ou não, eu não vou fazer a vacina por causa de tal coisa. Então me traz, onde que você leu isso, Uhum. né? Me traz o estudo que está falando que a vacina causa isso que você está me dizendo. Nunca me trouxeram. Não acho nem encontrar. Mas assim, o meu papel, eu tenho que ser, tranquila em relação a isso, Sim. porque isso realmente é uma questão, uma dúvida da família, mas eu sempre tento ser o mais, clara possível a minha orientação, entendeu? É Uhum. para fazer a vacina, é um direito dele fazer, né. Sim. Uhum. E dicas que você dá no consultório sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis para as crianças? A gente fala de hábitos saudáveis desde quando o bebê chega e a gente estimula o aleitamento materno, né, então Uhum. a gente já começa a falar de hábitos saudáveis desde que é o bebezinho recém-nascido. E quando a criança acompanha desde sempre com a gente, às vezes é bem mais fácil, né, do que um paciente que chega mais velho, que já está cheio de Vícios. vícios, né, na alimentação, mas Uhum. se a família entende a necessidade de melhorar aquilo, entende a gravidade, ótimo.
vai rolar e vai dar tudo certo, né. Né, a gente conversa sobre a introdução alimentar, então, muitas vezes a gente pede ajuda aí do pessoal da nutrição também. A gente fala de alimentação saudável, a questão da alimentação faz Uhum. parte do roteiro da anamnese pediátrica, então você precisa saber o que seu paciente come. Sim. Então, é uma criança que vai para a escola, ela faz as refeições na escola? Faz. Você manda lanche? Porque às vezes a mãe fala: "Não, não come guloseima". Qual que é o lanche? É pão com Nutella? É suco de então não, ele come. Às Sim, vezes você não entendeu que é guloseima isso, mas o pão com Nutella que vai todos os é dias, ou um boa. suco de caixinha, ou um bolinho industrializado, isso faz mal, né. Então assim, e se você não esmiuçar, se você não perguntar, vai falar: "Não, ele não come guloseima", você vai botar lá: "Não come guloseima". Guloseima. E a criança tá Mas que comendo pão com é. Nutella todos os dias. Então, é uma criança que vai para a escola e tá sempre na agenda, come bem. Mas o que que é o comer bem? É comer tudo ou é comer de tudo do prato? Porque às vezes também a mãe não sabe, fala: "Ah, eu preciso ir lá na escola e eu preciso perguntar o que que é que tem", porque ele só fala: "Come bem", comeu tudo. Mas comeu tudo, tudo que estava no prato, aí quando vai descobre que não. Ele come bem, mas ele come só o arroz, feijão e a carne, a verdura e o legume ele não come. Não, e o quão essa escola fiscaliza realmente, É. assim, porque aí você pega turma de 20, às vezes 30 alunos, ficam integral na escola, fazem todas as As refeições refeições lá, né, ali, aí você tem 5 monitoras, como que vai elas vão conseguir? saber? É, nem Assim, sempre dá, né. eu já presenciei uma cena na escola, eu fui buscar meu filho antes. Aí eu peguei e subi até a sala, e aí a monitora foi pegar a mochila e foi pegar a agenda, não tinha anotado ainda o Uhum. almoço, eles tinham acabado de subir. Aí eu só olhei ela perguntando pra ele: Você comeu? "Guilherme, você comeu tudo?" Gente, Não vai funcionar. vai ficar digno isso, então Fora quando, assim, quando a criança vai entrar na escola, os pais muitas vezes me mostram o cardápio, né. "Não, tá tudo certo, tem nutricionista". Aí você vai ver o cardápio: biscoito com açúcar, suco todos os dias para criança pequena. Então a gente ainda tem que ter esse cuidado, porque não é porque tem um nutricionista, que a escola diz que tem um nutricionista, nutricionista que é uma alimentação saudável, entendeu. fica Então, fiscalizando o cardápio. isso faz parte também da nossa anamnese, da nossa conversa com o pediatra, entendeu. Então Não, e eu vejo algumas mães, assim, não é o meu caso, assim, que sabe que a criança é ruim para comer, uhum, entre aspas, ruim para comer em seletivo, casa, né, aham, assim, no dia a dia, que tá abaixo do peso e que precisa que tenha aquele apoio da escola, mas, cara, se a escola como? não for fidedigna ali no que a criança comeu, como é É. que a mãe vai levar isso para o profissional? E às vezes é estranho, porque o pai fala: "Ah, ele não come nada em casa". E na escola a professora fala que come tudo. Pode ser que sim, às vezes a criança vê as outras crianças comendo, se, né, fica mais interessado, mas é sempre bom, assim, os pais precisam ir. "Não, eu preciso ver", tira Sim, foto do prato e me manda, eu preciso ver o que que ele tá comendo, né. tem uma mãe na sala do Guilherme que Que faz faz. isso, ela fala É, assim: "Eu quero ver o prato dele, antes dele comer e porque depois por ele que que a comer". criança assim, eu entendo que realmente vai ter essa criança que vai comer tudo na escola, porque tá vendo os colegas comerem. Mas tem que ficar em cima, tem que olhar, porque essa é uma parte fundamental, né, da vida da criança, é a Sim. alimentação dele, né. E o que que as atividades físicas influenciam no desenvolvimento infantil ou não influenciam em nada? Influencia muito. Criança tem que brincar, né, tem que Uhum. brincar, tem que e hoje a gente tá cada vez mais em cima, porque as crianças é tela, é ficar dentro de casa, e a criança não quer sair para brincar, então assim, é fundamental que a criança tenha o horário e Claro, tenha brincadeiras ao atividade ar livre. física. Pode ser brincadeira que tenha uma regra, que tenha um professor, não interessa pra gente, a criança tem que brincar. Uhum. E as atividades físicas que tem aí pode ser o futebol, o que a criança quiser fazer, Sim. a ela impacta agora na infância e impacta na vida inteira, né, da criança. Então, a criança vai dormir melhor, a criança vai comer melhor, a criança vai
liberar mais hormônio, hormônio de prazer, então a criança vai ficar mais feliz, né, Uhum. melhora o humor da criança. A criança vai começar a socializar com outras crianças, ela vai entender como que é: "Ah, hoje eu perdi", como que é? Como que você se sentiu? Você ficou frustrado, né, como que foi perder para você? "Não, eu ganhei". Então assim, vai muito além do No fato do corpo, do físico, né. Então, a gente sempre, não, tá na escola, faz alguma atividade fora da escola, a gente fala da natação, que além de tudo ainda é segurança, que você precisa Sim. saber nadar, né. Então, o que que é melhor? Não tenho, assim, um esporte que seja o melhor. O melhor é o que que ele quer fazer. Ele quer fazer natação, ele quer fazer karatê, ele quer fazer futebol, quer fazer basquete. Que O que ele quiser quiser, o fazer, importante é fazer, fazer. né. Já que você tocou no assunto telas, que eu acho que é Uhum, a super aham. polêmica atualmente hoje, que você acha, assim, zero tela ou aquele tem alguns estudos que limitam por idade, a Olha, quantidade de tela? antes de eu ser mãe, uma coisa, eu entendo A e, assim, a teoria e a teoria e a prática. prática. A gente tem o que a gente sabe hoje é que até 2 anos, a gente não tem um tempo seguro de tela para criança. Uhum. Então, 10 minutos, não tem, Não tem. não é nem 10 minutos, tá. E se a família conseguir fazer com que a criança não tenha tela até os 2 anos, é maravilhoso, assim, e existe, não é uma utopia, isso existe, né, e é muito gostoso, porque a gente vê o desenvolvimento e a criança crescendo, assim, na nossa cara. Eh Se você não conseguir, não, a gente não consegue pela dinâmica, a gente não tem rede de apoio, né, a mãe fica o dia inteiro com a criança em casa, ela precisa fazer um almoço, escolha bem o que você vai dar para o seu filho. Sim. Não dê no celular, opte pela televisão, né. Assista primeiro o que você vai dar, porque às vezes é o YouTube Kids, mas não é aquilo que você É, quer que o seu filho sim. escute, que o seu filho ouça, né. E, assim, tomar muito cuidado, assim, a gente teve muito atraso de fala na época da pandemia, né, muitas crianças com atraso de fala, porque os pais estavam em home office, as crianças não podiam ir para a escola, não tinham cuidadores em casa, e ficava o dia inteiro, não descia, né, Não o fazia dia nada. inteiro, assim, mas muita criança com atraso de fala. Então a gente sabe que o impacto é real, e se a gente conseguir realmente segurar a tela o quanto mais, melhor. Uhum. Assim, o que eu falo é que depois que a gente tem filho, a gente entende como é a dinâmica, né, porque às vezes para quem não tem filho, não, mas dá para trabalhar com a criança dentro de casa. Espera lá. Então, assim, claro, no mundo ideal a gente tem rede de apoio, a gente tem uma criança que tem um parquinho para brincar, tudo, mas a gente sabe que Sim. infelizmente não é assim. Não. Então, se optar por dar a tela, o mínimo de tempo possível, evitar o celular, não deixar a criança rolando rede social sozinha, porque pode aparecer coisa que não é legal para Escolher criança. bem o conteúdo ali, né. Exatamente. Aham. E Ana Luísa, quais os maiores desafios que você enfrenta hoje na prática diária da pediatria? O meu cenário, de pediatra hoje, ele é um ambiente bem controladinho, né, porque eu não trabalho em pronto-socorro, então, assim, as minhas consultas são ou na casa do paciente, que é mais controlado ainda, né, no ambiente da criança, Sim. que é uma delícia de fazer, ou no próprio consultório. Então, eu não tenho essa dificuldade de alguns colegas de faltar material, de não ter gente, não ter suprimento, Uhum. porque aí eu acho que até extrapola, né, vai para Sim. outro o tempo que eu tô no consultório para mim é maravilhoso. Eu não consigo te falar assim: qual a sua dificuldade no consultório?". Eu não tenho, assim. Eu amo estar lá, eu Uhum. foi o que eu escolhi fazer e muitas vezes eu penso: "Nossa, isso é meu trabalho, que delícia, é isso que eu faço". Mas eu acho que a dificuldade que quem tá aí nessa mesma posição que faz pediatria ambulatorial é o WhatsApp. Eu acho que é Como o se fosse extensão da consulta, eu né. acho, as doenças, o relacionamento médico-paciente, a gente aprendeu, né. O WhatsApp caiu no colo do pediatra e caiu no colo do paciente, Sim. da família. A gente muitas vezes não sabe lidar com aquilo, o paciente não sabe lidar, não E a gente estabelecer esse limite e o não é ma uma e o coisa. mal do É. imediatismo, né.
E isso, assim, eu tenho muitos colegas que adoeceram por causa do WhatsApp. E tenho muitos colegas que não fazem pediatria ambulatorial, porque Porque não não querem dar o querem usar. WhatsApp, e o WhatsApp virou como se fosse um título. Mas ela dá o WhatsApp, você vai recomendar um pediatra, mas ela dá isso começou a ser fundamental para Não, a e às família, né. vezes, as mães vão perguntar no WhatsApp, em grupo de mães, né, Aham. da quadra, do bairro, da escola: "Ah, eu queria indicação Indicação. de um pediatra", que responde o No WhatsApp. WhatsApp. É, e eu acho que isso mexeu com a gente de um jeito, assim, porque a gente qual é o limiar ali de uma consulta, que você vai fazer pelo WhatsApp, e de uma dúvida, Uhum. né, isso não é tão óbvio, tão claro, né. Então a gente se arrisca muitas vezes a responder, porque aquilo ali é uma consulta no WhatsApp, né. Então eu acho que o WhatsApp hoje é o nosso estresse, Calcanhar assim. de Aquiles ali. Sabe. Eu hoje, eu atendo desde 2017 consultório e sempre forneci o meu WhatsApp para os pacientes, e eu consegui ir construindo ao longo desses anos, depois, assim, de sofrer bastante, um estilo de atendimento que funciona para mim e funciona para Sim, eles. Pra eu não ficar sobrecarregada e nem também deixá-los não na sentir mão. desamparados, né. Exatamente. Porque eu entendo que tem coisa que dá para resolver ali rápido, né, mas, eu acho que isso é o ponto mais estressante hoje de quem faz consultório, sabe, é o WhatsApp. Uhum. E como que você lida, assim, situações que são, assim, emocionalmente mais difíceis, assim, tem casos, assim, diagnóstico de doença grave, de criança que descobre em ambulatório, Assim, assim? hoje não é o meu público, né, Uhum. a gente, que tá no consultório, obviamente vai pegar, mas não é o dia a dia, né. Aham. Então eu peguei muito isso na época da residência, que eu fiz no HMIB, então que a gente era referência a um hospital Tá. terciário, então Sim. que chega pacientes muito graves, né, óbitos que acontecem, que a gente tem que contar para os pais, né. Eh, Isso aconteceu muito na época da residência. Agora não, mas a gente não, às vezes não é uma notícia ruim, mas é o estresse da mãe, Aham. é aquele cansaço diário e mais uma vez, depois que a gente se torna mãe, a gente consegue entender, assim, quando a gente não é mãe, a gente entende, mas a gente não entende, né, que nem Sim. que nem quando a gente tem filho. Então, eu já recebi mensagem agradecendo um abraço. "Ó, obrigada doutora por aquele abraço, eu estava precisando". Então, assim, eu acho a gente se colocar no lugar, a gente, claro, a gente está ali numa posição de detentor do conhecimento naquele momento, mas isso não pode fazer com que a gente fique frio, né, ou insensível àquela dor, a um diagnóstico de um TEA, né, uma Uhum. suspeição de uma Isso. criança com transtorno do espectro autista, que a gente levanta ali com aquela família, né, então acho que a gente tem que ter muita delicadeza, né, para passar as informações e estar disponível ali para "Olha, eu tô aqui, você tem meu número, se você quiser me mandar uma mensagem se você ficou com alguma dúvida". Eu acho que é isso, assim, e a gente ser humano, eu acho que não Uhum. tem como fugir disso, sabe. E uma curiosidade nossa, Ana Luísa pediatra Ana Luísa pediatra, mãe do Antônio. Mudou a sua visão de consultório? Você, tipo, Mudou. reformulou consultas, assim? Eu acho que eu fiquei mais paciente, assim, com as dúvidas, né, assim, e a gente, depois que a gente tem filho, a gente sempre tá colocando: "Tá, e se fosse o meu filho? E se fosse eu no lugar dessa mãe?", né. E claro que o pediatra que não tem filho, ele vai ser sensível também, Sim. mas é diferente, não tem como a gente falar que: "Ah, eu continuei igual". Não, é impossível pra mim, né. Então assim, eu, não dormi nada. Eu entendo agora o que é não dormir nada. Nada. A E mãe como falava você tipo, assim, às vezes a mãe chega lá na consulta que ela não dormiu nada, então ela tá à é, flor da pele, né. assim, ou ela chegou atrasada na consulta, porque o bebê fez cocô na hora de sair. Sim. Então, isso, quem que nunca passou por isso, né? Ou: "Ah, doutora, eu não consegui, eu esqueci da vacina".
Eu falo, eu acredito que você tem esse conselho. Super entendo. Eu entendo que você tem. Então, eu acho que a gente fica mais maleável, assim. A gente, depois que a gente se torna mãe, a gente vira outra esposa, outra filha, e é impossível eu ter me mantido a mesma pediatra depois de ter filho. Eu acho, ainda mais que eu trato de criança todos os dias, né? Então, eu Uhum. não dormi nada, essa tosse tá me incomodando. Eu entendo, realmente tosse incomoda, então vamos tentar melhorar, né? Então, é impossível eu ter me mantido a mesma, porque muda muito a gente e a gente tá sempre entendendo aquela mãe, sempre Uhum. abraçando ela, acolhendo, sabe? E que mensagem que você gostaria de deixar para as mamães sobre a importância desse acompanhamento mensal ali na primeira infância? A gente acompanha então a criança, no primeiro ano mensalmente, falando em rotina, né. Claro que às vezes vai ter uma intercorrência que vai fazer que essa criança volte antes, enfim, mas pensando num bebê que está saudável. Você acompanhar mensalmente, você ter esse vínculo com o pediatra, você antecipa o problema, né. Então, você não Uhum. chega já com o problema, você fala: "Olha, eu tô achando que essa curva não tá indo bem, eu acho que caiu", ou "Não, era pra ele já estar rolando, sentando", você já não chega com o problema, você fala: "Ó, antes dele acontecer, quem Já sabe, vamos algum já". estímulo. Então você, claro, tem coisas que vão ser inevitáveis mesmo você indo para o pediatra todo mês, mas muita coisa você conseguir adiantar, antecipar, isso é maravilhoso, porque a gente pega aquela janela de oportunidade, né. Então, ó, é uma criança de 1 ano e meio que não tá falando nada, ou ela veio com 1 ano e 3, ela não estava falando nada, você fala: "Olha, a gente não vai se ver daqui a 3 meses, a gente vai se ver daqui a 1 mês, e você vai anotar. Uhum. Não, não vi evolução nenhuma, então já vamos procurar uma fono", né. Então, assim, Tá. você já não chega com a sua criança de 2 anos não falando nada, a Nada. gente já percebeu isso lá atrás. Então a importância é essa, né, a gente tá junto ali pra acompanhar de perto a criança, né. Uhum. E deixa pra gente também um conselho que ajude a promover a infância saudável. Eu acho que se a gente lembrar, o que que muitas vezes as pessoas pensam, né, que a infância ela é despregada do resto da vida da pessoa, né. Não, vamos deixar comer, ele é criança, né, vamos. Lá na frente É, conserta. é como se fossem coisas dissociadas. Não, gente, é a mesma pessoa que vai crescer, né. Uhum. É um período muito curto da vida da pessoa, realmente, se a gente pensar: "Ah, vai viver até os 100 anos", são o quê? 12 anos que a criança é criança, né. Mas qual o impacto de tudo o que você faz na infância na vida adulta? Como você trata essa criança, o carinho que você dá para essa criança, os estímulos que você dá para essa criança, o que ela come, né. Isso tudo vai impactar na vida adulta. Então eu acho que se a gente pensar nisso, a gente fala: "Opa, qual adulto que eu vou querer?", né. Então a Uhum. gente não quebra que, começa do zero, É, virou adolescente, gente, tudo que aconteceu. acabou. Não, a gente tá, isso tudo faz parte, os traumas, as emoções, isso tudo vai influenciar na vida do adulto. Quantas pessoas têm problemas hoje com 30, 40 anos de coisas que aconteceram lá na infância, Traz, né. Então eu acho que a isso gente é tem que verdade. pensar nisso. Ana Luiz, quero te agradecer muito por esse Ai, Pri, bate-papo, foi foi ótimo. super esclarecedor, eu acho que as mamães vão amar. Que bom, muito obrigada, fico Gente, muito feliz. obrigada. E mais pra frente está estendido um convite que Eu a gente volto. fala Pode me de chamar outro que a gente assunto volta. dentro da pediatria. Obrigada. Borboletas, vamos encerrando esse episódio maravilhoso, onde mergulhamos mais no mundo da pediatria. Espero vocês em breve no próximo episódio. Tchau, tchau.